humanos em Angola. E esteve aqui em Moçambique para uma série de encontros, de seminários, de palestras, debates promovidos pela sociedade civil por alguns órgãos de comunicação social moçambicanos, a CIP, e, portanto, bem-vindo a este espaço e bem-vindo a Moçambique. Mas antes, só um jeito de introdução, gostava de saber, mas afinal de contas, quem é este Rafael Marques, que tem estado a dar dores de cabeça ao regime angolano? Muito obrigado e também os meus cumprimentos à audiência moçambicana. É sempre uma grande honra visitar Moçambique, é a minha terceira vez. Gosto muito deste país e do povo moçambicano, de modo que me sinto aqui como se estivesse em casa. E tenho cá muitos amigos também, tantos que nem sequer me deixaram ir à praia porque encheram a minha agenda com encontros. E teria gostado muito também de tocar as águas do Índico. Quem é Rafael Marques? Eu sou apenas um cidadão que observa o que se passa no país e tem uma visão crítica sobre isso. Nada mais. Muitas das vezes somos interpretados como reacionários, como agentes pagos pelo exterior, como inimigos, uma série de nomes para se justificar a narrativa daqueles que, estando no poder, esqueceram-se dos princípios que guiaram a luta de libertação nacional e apoderaram-se do Estado, capturaram o Estado para benefício próprio e das suas famílias, e não para conferir a dignidade que todos os cidadãos, sem exceção, merecem. Então, todos aqueles que, de uma forma crítica, fazem lembrar que, para além da libertação nacional, precisamos de liberdade, precisamos de desenvolvimento humano, precisamos de desenvolver de forma engajada e inclusiva as nossas sociedades, somos apodados de agentes externos. E aqui há um problema muito engraçado. E são esses mesmos líderes que roubam os seus países para investir no exterior do país, comprando casas na África do Sul, comprando viaturas de último modelo no exterior. Quer dizer, são eles que têm os parceiros estrangeiros para ajudarem a espoliar os nossos países, as nossas populações, mas são esses mesmos indivíduos que ainda têm essa cantiga do agente externo. Esta narrativa, pelos vistos, quer em Angola, aqui também, os contestatários ao poder do dia, sempre são conotados como estando ao serviço de uma mão externa. Alguma vez já foi pago, já esteve ao serviço, já teve que seguir esta agenda com financiamento exterior? Ou movido por interesses exteriores? Deixa-me antes dizer-lhe que eu estou a falar de Angola, não estou a falar de Moçambique, porque não conheço a realidade de Moçambique. Vim também aprender sobre essa realidade. E qualquer semelhança com a situação angolana, só os moçambicanos podem aferir. Eu não. Eu já trabalhei para uma organização internacional, como muitos dos ministros no meu país e noutros países também trabalharam para organizações internacionais. E a única vez que eu trabalhei para uma organização internacional foi a dirigir programas cujo principal orçamento era consumido na provisão de treinamento para professores do ensino primário do Estado angolano. Portanto, era um projeto que tinha em Angola, também falava de direitos humanos, também apoiava a mídia, mas o principal programa, que era feito em colaboração com o governo, era no setor da educação primária, porque era importante investir nesse setor. De modo que, se somos agentes do imperialismo ou do exterior, então também os governantes o são, porque também beneficiaram dos mesmos fundos. Moçambique, por exemplo, e não tem nada a ver com o caso, mas Moçambique, o próprio Orçamento Geral do Estado também absorve muitas doações de países estrangeiros, não é verdade? Então, se o Estado moçambicano recebe doações de países escandinavos, Estados Unidos e outros,
E se um cidadão também recebe um pequeno apoio para financiar as suas atividades cívicas, qual é o problema? Então é preciso que comecemos a ver a questão nesse ponto de vista. Porque se assim fosse, então os nossos dirigentes não viajariam para o Ocidente, não receberiam ajudas do Ocidente. Quando é que Rafael Marques tomou a consciência da necessidade de lutar pela liberdade de pensamento, de imprensa e de expressão? Olha, a primeira vez que eu fui à escola, era criança mesmo, no primeiro dia de escola, eu cheguei à escola, fui acompanhado pela minha mãe e recusei-me a regressar no dia seguinte. Eu disse, eu não posso ir à escola porque não quero morrer. E a minha mãe teve que arrastar-me para chegar até a escola. Eu disse, não vou para a escola. E porquê? Porque desde a pré-classe, as crianças em Angola eram obrigadas a cantar. Eu vou morrer em Angola, com armas de guerra na mão. Granada, Granada será meu caixão. Enterro será na patrulha. Eu vou. E por aí fora. Não tenho boa voz para cantar. Mas é só para explicar que eu disse, não, eu sou criança, vim para aprender, não quero morrer. Então não queria ir para a escola. E durante anos a crescer, a criança alimentava o sonho de ser padre. Porque quando ia à igreja com a mãe, falava-se na ressurreição, na vida, no respeito pela vida. Era a vida. E então tinha essa ideia de que, não, para viver, então melhor é ir para a igreja, porque na escola só ensinam as crianças a morrer. Então, a partir dali, eu penso que comecei, de forma muito inocente, a saber separar alguns dos efeitos desta propaganda extremamente agressiva que levou à deturpação, quer dizer, que praticamente retirou qualquer tipo de dignidade aos angolanos, não é? Praticamente a situação de Angola, quer dizer, em termos a própria história e a forma, não se difere muito da realidade da história de Moçambique, apesar de serem países diferentes, com hábitos e costumes, ou conforme algumas diferenças, claro, existem. Mas quando decide afrontar um regime extremamente poderoso, repreensivo, onde é que buscou esta coragem? Onde a maior parte dos jovens, a maior parte dos adultos, imagino que mesmo nas redações, as pessoas têm sempre esse receio, têm a autocensura, porque é sempre muito bom estar de bem com quem está no poder. Onde é que buscou esta inspiração para se, de forma corajosa, dizer aquilo que pensa, aquilo que sente? Não é uma questão de coragem, é uma questão de consciência. E eu vi muito sofrimento no meu país. E venho de uma família muito sofrida. E vejo que se nada fizer, poderei perpetuar gerações da minha família, de outras famílias que não têm voz, a subjugação. Porque criou-se em Angola aquilo que eu digo com toda franqueza, um Estado segregacionista. Temos um regime segregacionista, em que aquele que está perto do poder é o cidadão, é o ser humano. O que está afastado é a meia pessoa, aquele que é da oposição não merece dignidade humana. E vemos as condições em que a maioria dos angolanos vive é extraordinária, não é? Por exemplo, um país que teve um crescimento econômico, a determinada altura chegou a ser o maior crescimento econômico do mundo, hoje estamos a fazer filas para comprar pão. Porque roubaram o dinheiro todo. Porque tal era a incompetência, tal é a mediocridade do regime, que hoje estamos numa situação de falência.
E porquê? Porque as pessoas foram permitindo, enquanto havia dinheiro, esbanjamento em bens de luxo. Por exemplo, as pessoas chegavam na Europa, os angolanos mandavam fechar as lojas mais caras porque queriam estar sozinhas na loja a gastar dezenas de milhares de dólares em carteiras e o resto. E o povo a morrer de fome. Nós temos cidadãos a morrer de fome, sobretudo na zona do Cunene, por causa da seca. E recentemente, num debate televisivo, em Portugal, está no YouTube, pode ser consultado, o enviado do Presidente da República, José Eduardo Santos, e o embaixador itinerante Lovoal de Carvalho, dizia que o governo tinha implementado ações para estancar a crise no Cunene, para salvar o gado primeiro. Dizia assim, para salvar o gado primeiro, porque é o meio de trabalho das populações, e depois então as pessoas. Então, quer dizer, até o gado, pelo seu valor comercial em Angola, tem mais valor que essas pessoas, que são meias pessoas, que não fazem parte do regime, não fazem parte das contas da elite. E de onde é que provém essa minha atitude? Muitos anos atrás, um alto dirigente veio ter comigo e disse, olha, nós vamos retirar-lhe o emprego, mas para você não ficar a passar a fome, se quiser vir trabalhar connosco, nós oferecemos-lhe outro emprego. E damos-lhe condições. E eu disse, olha, se eu vos tirar o país das mãos, que vocês brincam com o país, não é? O que temos para dividir é superior ao que você me oferece, porque eu sou soberano deste país, porque sou cidadão. E a soberania, de acordo com a Constituição angolana, reside no povo. E muitas das vezes nós somos levados pela propaganda, pelas ameaças, pela cultura do medo, pela cultura da morte, somos levados a acreditar que somos uns vizinhos, que estamos em casa alheia, que somos estrangeiros na nossa própria pátria. Então, é preciso dizer, não, eu não sou estrangeiro na minha pátria, eu sou soberano. Mas como inculcar esta ideia, esta acepção nas pessoas, no povo, que tem nas eleições a oportunidade de fato dizer não a esta forma de governar? A democracia, as eleições são apenas um dos elementos menos importantes de um processo verdadeiramente democrático num país democrático. O fundamental é a capacidade dos cidadãos exigirem prestação de contas daqueles a quem delegam o poder. Porque eu penso que o grande... E hoje há essa inversão. Nós é que delegamos poderes ao presidente, aos ministros. Mas depois eles, quando têm esse poder, julgam-se mandatados por Deus e não por nós, ou pelo diabo, em alguns casos. Não é? Então é preciso esclarecer a esses senhores que nós somos os delegantes. E temos que exigir todos os dias nas nossas ações coletivas essa capacidade. E aí é que está a grande virtude desses regimes. É a capacidade de desmoralizarem as suas próprias sociedades, de imporem a mediocridade, a incompetência como símbolos de governação. E então tudo isso é encapotado pela corrupção, que pronto, dá aquele ar de grande dignidade, porque os fatos são muito caros, os carros, as casas muito caras, mas servir um país não é mostrar que somos superiores aos outros cidadãos porque temos um Mercedes ou porque temos um Porsche. É criar empregos, é criar uma sociedade, é gerar riqueza através do trabalho, da industrialização, que permite então, quando olhamos para trás, dizer,
eu contribuí para o desenvolvimento deste país. Olhamos, por exemplo, para Angola. O presidente está há 37 anos no poder. E hoje os cidadãos perguntam, então nesses 37 anos qual é o contributo do presidente? Diz, não, o presidente é que trouxe a paz. Muito bem, foi o presidente que trouxe a paz. Ele é que foi também o senhor da guerra, mas agora só ele é que fez a paz. As dezenas de milhares de cidadãos que combateram em nome da libertação nacional, em nome da soberania nacional, em nome do governo, hoje estão abandonados. Hoje estão abandonados. Então quem é que lutou? Sei que, como já se denotou, muito crítico, de fato, ao regime. Quais são as alternativas credíveis que a Angola tem para inverter este cenário? Nós somos 24 milhões de habitantes. Não me quererá dizer que de 24 milhões de habitantes, Deus escolheu apenas José Eduardo dos Santos como seu filho pródigo para governar-nos para sempre. Mesmo Jesus Cristo, que foi escolhido de Deus, Moisés e outros, cumpriram termos e deixaram um legado. Qual é o legado que o presidente José Eduardo dos Santos nos deixará? Então temos 24 milhões de cidadãos. Há capacidade no país. Agora é aquilo que eu disse. Criou-se uma cultura em que o cidadão pode ser extremamente inteligente, pode ter a melhor educação possível, pode ser o mais honesto e o mais competente. Se não tiver a chancela do partido, não é nada. Quer dizer, hoje até em Angola temos intelectuais por procuração. Quer dizer, você é intelectual quando o partido diz, pronto, a partir de hoje você é o intelectual. Por exemplo, na nossa televisão, a pública, temos um grupo de indivíduos escolhidos pelo MPLA, que são chamados bajuladores. Então, que vão aos programas apenas dizer loas ao presidente e ao governo, e não tem nenhum sentido crítico. Mas porque são esses que depois recebem as benesses e são nomeados para cargos. Então as pessoas pensam que esses é que são os inteligentes. E quem estudou, quem sabe e quem pode mudar não é inteligente. É isso que temos de resgatar esses valores e assumir a nossa capacidade e a nossa inteligência de ver a realidade tal como é e operar mudanças em função disso. Somos 24 milhões de habitantes. Sim, mas como quebrar o ciclo, este ciclo? Porque a dada altura tem que se quebrar este ciclo. Quebra-se falando, quebra-se denunciando, quebra-se precisamente fazendo o que estou aqui a fazer, a dizer isso. É uma forma de quebrar esse ciclo. O convite que eu recebi da sociedade civil moçambicana, da Associação Moçambicana de Juízes, do Centro para a Integridade Pública, para vir a Moçambique discutir estas questões com os meus irmãos moçambicanos, quebra este ciclo. Interessante. Acredita, há bem pouco tempo o presidente José Eduardo Santos anunciou que ia se retirar em 2018. Acredita que isto vai acontecer? O presidente anunciou que se iria retirar e logo a seguir concorreu como candidato único às eleições do seu partido, o MPLA, em agosto. Ele fez o anúncio em junho, se não estou em erro. 2 meses depois era o candidato único do seu partido. Então renovou o seu mandato e ganhou as eleições com 99,96%. E o MPLA anunciou que as eleições foram transparentes e decorreram. Então o MPLA diz que tem 8 milhões de militantes. Não há sequer um humorista que diga, olha, eu vou concorrer até só para gozar com o processo. Porque em muitos países nós vemos humoristas, indivíduos que concorrem apenas para fazerem, durante os debates, fazerem avançar alguns pontos da sua agenda, não necessariamente para ganhar. Então, no MPLA não há ninguém que quer ser presidente. Só mesmo José Eduardo é que quer ser presidente e os seus filhos. É a forma como a sociedade está maniatada. Aqui já nem diria como está maniatada. Ao nível do MPLA,
Quer dizer, o presidente passou a ser o topo da pirâmide da corrupção, é o distribuidor das benesses. Então, quem o afrontar poderá perder o acesso a essas benesses, a acessos a cargos públicos. Por quê? Porque a Constituição angolana garante poderes absolutos ao Presidente da República. O Presidente da República, pela Constituição, é o titular do poder executivo. Os ministros são auxiliares do titular do poder executivo. Então, quem controla tudo é o Presidente, até a lei do investimento privado. O Presidente tem direito a veto a qualquer investimento, se assim desejar. Então, esse absolutismo tem de ser desmontado. Então, se o Presidente tem todo o poder, então toda a responsabilidade deve recair nele, e é isso que eu procuro fazer através do meu trabalho. Dizer, já que o senhor queria o poder todo, agora tem de assumir toda a responsabilidade por tudo que acontece de mal neste país. E a oposição angolana, em algum momento, como é que é tida nesta situação toda? Levantou uma questão muito importante. Por exemplo, eu vejo muitas das vezes as pessoas a dizerem: mas a UNITA não faz nada, que é o maior partido da oposição, ou está muito silenciosa. A UNITA lutou durante mais de 40 anos, a Guerra Civil, 27 anos, mais os 14 anos de luta pela independência nacional, ou mais até. Do meu ponto de vista, a pergunta que se deve colocar é: o que é que estão a fazer as novas gerações, os jovens? Muitos desses indivíduos, por exemplo, que fazem parte das lideranças da UNITA, foram para as matas com 14, 15 anos, uns até com 13 anos. Uns foram à força, outros foram porque acreditavam no ideal, lutaram e viram os seus companheiros a morrer, familiares e outros. Esta é uma responsabilidade coletiva, não é uma responsabilidade da oposição, não é uma responsabilidade da UNITA ou da Casa CE ou do outro partido. Cada angolano que se sinta consciente deve dar o seu contributo para que tenhamos uma sociedade diferente. E é isso que eu procuro fazer, porque transferir a responsabilidade, os meus deveres de cidadania para a oposição, é um erro. E foi assim que nós transferimos o nosso poder, enquanto cidadãos, aos partidos que hoje nos subjugam, enquanto partidos no poder. Devemos primeiro recuperar o nosso poder individual enquanto cidadãos. E então juntarmos esses poderes individuais enquanto cidadãos e escolhermos aqueles que melhor nos poderão governar. E aqueles que saírem da linha, teremos então capacidade, como povo organizado, de dizer: senhores, vocês vão para a cadeia, porque são ladrões. Ou vocês são incompetentes, fora dali, através do voto. Mas o nosso voto não é só a cruz no papel. É o engajamento cívico cotidiano. Mas para isso, cada um de nós tem que recuperar o seu poder individual. E o que é que nos impede de recuperar esse poder individual? O medo, a falta de autoestima, a falta de autoconfiança. Alguém aqui me disse no jantar, disse: não, mas em Moçambique você não fala de autoestima porque é um conceito que foi apropriado para nos causar ainda mais dificuldades. E eu disse: não. Se este conceito causa dificuldades, então vocês recuperem o conceito. Primeiro, não é? É o que nós devemos fazer. O poder é nosso enquanto cidadãos. Mas onde está a grande diferença? Porque olhando um pouco para o passado, de fato, as independências, quer em Angola, em Moçambique, em toda a África, foi conquistada por jovens. Portanto, foram jovens que engajaram-se, jovens destemidos, que decidiram ir às matas e combater o colonialismo. Hoje em dia, os jovens de hoje deparam-se com estes problemas. Por que este medo, este receio dos jovens de dizerem que não, nós também temos algo a dizer?
nós temos um papel importante a desenvolver e lutarem pelas suas sociedades. Veja, uma questão... Porque isto penso que é um dominador comum em muitos países africanos. Isso é central, porque veja, antes das independências, as populações e muitos desses jovens tinham consciência da colonização. Disse, não, este indivíduo veio de fora para colonizar-nos. Não temos força, vamos cumprir com as ordens. Mas quando começaram a surgir os movimentos de libertação, muitos disseram, bom, os nossos irmãos, os nossos filhos vão libertar-nos do jugo colonial. E quando essa libertação ocorre, o que é que nós fazemos? Cada um de nós renuncia ao seu poder individual a favor do poder do partido vencedor da luta de libertação nacional, porque em muitos países foram vários os movimentos que lutaram pela libertação nacional, mas os que conquistaram assumiram o poder como se fossem os únicos. Não é? Então, é uma questão de ver se, por exemplo, em Angola eu não tenho pejo em dizer isso. Quer dizer, temos um regime, temos um presidente que tem o maior desprezo pelo seu povo. É pior que o colonizador. Então devemos ter a mesma atitude. Este indivíduo não está a escravizar-nos porque não nos consegue vender. Porque tem petróleo para vender, ele só quer o petróleo, os recursos naturais, e sobre a população não quer saber. Porque se a população também tivesse algum valor pecuniário, também vendia-nos. E assim que muitos dos nossos antepassados também estavam engajados no tráfico de escravos. Então, alguns dos nossos líderes são sucessores desses nossos antepassados que nos vendiam como escravos. Então, devemos ter essa consciência de forma sem rodeios, porque estão a fazer mal. E então dizer, temos que pôr ponto final a isso. Eu não entrego o meu poder a este indivíduo. E vou usar o meu poder contra ele. E se os cidadãos tiverem a mesma atitude, esses poderes cairão como castelos de cartas, que são. Porque, em última instância, só se sentem seguros se tiverem a legitimidade do povo, mesmo que seja conseguida à força. Amanhã, se 100 mil indivíduos em Luanda disserem Presidente Rua, ele vai fazer o quê? Mas o que coloca é esta capacidade de se mobilizar, dos jovens terem essa consciência e aderirem a esta... Olha, alguém levantou aqui uma questão. Há um cartoon que saiu recentemente, temos um grande cartunista em Angola, que é o meu herói, Sérgio Pissarra. E nesse cartoon tinha um concerto, havia com todo o respeito, pronto, a parte de uma mulher. A Bernice Burgos, portanto, esteve aqui em Moçambique também. Okay. Bernice, uma atriz, penso que é uma atriz ou uma modelo americana, pois não? Sim. Que participou de uma festa em Angola, esteve aqui, depois foi... Olha, foi mesmo este. Sim, eu vi o cartão. Pronto. Então, todos lutavam para pagar milhares para ver a anatomia traseira desta senhora. E do outro lado está enfileirados indivíduos a dizer, olha, uma doação para isto, uma doação para aquilo, e ninguém olha para eles. Essa é a consciência social, ou a falta de consciência social. As pessoas vão pagar para ver a anatomia de uma mulher, não vão pagar para ajudar o próximo, que está a morrer à fome. Está a ver? Então, com essa consciência, o presidente é o rei deles, porque durante a guerra, por exemplo, o presidente não aparecia a visitar indivíduos afetados pela guerra nos hospitais e tal. Não. Já no fim da guerra, aparecia sempre a sorrir a ver os concursos de Miss Angola. E um exemplo mais recente, nós tivemos um surto de febre amarela. Né? Há quanto tempo o presidente não visita um hospital, os enfermos?
morreram milhares de pessoas em poucos meses. O presidente não fez um pronunciamento. E os cidadãos aceitam isso como normal. Quer dizer, para além da estupidificação da sociedade, há a normalização de tudo o que é errado. Aceitamos tudo o que é errado. E quando, por exemplo, um indivíduo age com honestidade, com integridade, não é só o dirigente que diz, mas este aqui deve estar ao serviço do estrangeiro. Até o vizinho diz, mas você está a falar disso por quê? Ninguém lhe mandou dizer isso, mas ele já age. Por quê? Porque normalizou-se tudo aquilo que é errado nas nossas sociedades. E é preciso criar uma contracultura em que nós afirmamos os valores como a integridade moral, como a honestidade, como a competência, a meritocracia. Temos que afirmar esses valores. Por exemplo, disseram, não, é para aqui. E vi isso aqui em Moçambique, cresceu muito, muitos edifícios bonitos, muitos também vazios. Em Angola é o triplo, em Luanda. Mas depois coloca-se uma questão. Onde é que o cidadão comum vai encontrar dinheiro para ocupar esses edifícios todos? Então depois temos uma crise no setor imobiliário. Por quê? Porque não se gerou antes emprego para fortalecer, expandir a classe média que pode ter esse poder de compra. Quer dizer, nós criamos consumidores desempregados ou consumidores que dependem apenas do Estado. E se o Estado fica sem dinheiro, pronto, o setor privado também desaparece, porque está tudo à volta do Estado. E temos aqui um outro problema. Em Angola, não há uma classe empresarial como tal. Os principais empresários do país são os próprios dirigentes. É a família do presidente, são os generais, são os ministros, os filhos. Esses é que são os empresários. Então, qual é a moral que têm? Quer dizer, quando assinam os contratos, assinam para si próprios, quer dizer, é apenas uma formalidade de transferência de bens públicos para o privado. Eu denunciei o caso, fiz uma investigação de um general, que é governador da província do Kwanza Sul, que ele próprio transferiu para a sua titularidade e a dos seus filhos 340 quilómetros quadrados de terra arável. E ele assinava como governador e do outro lado assinava como o concessionário. Então, documentos oficiais, quer dizer, nem sequer há vergonha. Por quê? Porque estão cobertos pela impunidade. E então... E isso passou assim livremente se as instituições... Eu cheguei a enviar uma nota à Procuradoria-Geral da República sobre isso, inclusive foi ouvido, mas o general não lhe acontece nada. Continua no cargo. Agora, as pessoas dizem, epá, mas o general, você diz isso, quer dizer... Então o general pode errar só porque é general. O general, quando esteve lá na frente do combate, estava sozinho. O que é que os soldados que andaram com ele ganharam? Então vai dizer que só ele é que combateu. E por ter combatido tem o direito de atropelar todas as leis. Então este deve ser o primeiro a ser corrido. Por quê? Porque se combateu para saquear o Estado, então deve ser corrido como ladrão. E aqui não podemos utilizar outra linguagem. Okay. Vamos neste momento observar um breve intervalo e voltamos para a segunda parte desta entrevista. Até já. Presidente humilde. Pai da nação. Foi um pai para Moçambique. Os temas da atualidade desportiva.
Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Voltamos para a segunda e última parte desta entrevista com Rafael Marques. Agora, nos últimos anos, tem os chamados revus, né? Os jovens que foram detidos por tentarem, acusados de conspirarem para um golpe de Estado em Angola. Se revê nesse grupo de jovens e como que olha para esta ação deste grupo de jovens, por aquilo que está a acontecer a eles? A Constituição angolana garante o direito de manifestação, direito de reunião e de associação. E estes jovens nada mais fazem do que tentar exercer esses direitos. Portanto, não se trata aqui de uma questão de rever-me no que eles fazem ou não. Trata-se de uma questão de eu ter o dever, enquanto cidadão, de proteger o usufruto desses direitos. E por isso é que quando eles têm problemas por tentarem exercer esses direitos, eu tomo sempre a linha da frente na defesa dos seus direitos. E quando estiveram detidos os 15 mais 2 por se terem reunido numa espécie de clube de livro para discutirem ideias sobre como intervirem na sociedade por métodos não violentos, porque estavam a estudar as teorias de Gene Sharp sobre ações de protesto não violentas. Eu certamente saí, escrevi em defesa deles, organizei encontros de solidariedade, porque é um dever enquanto cidadão defender os direitos que a Constituição consagra a cada um de nós angolanos, sem exceção. E normalmente já houve várias tentativas em Angola, mas sempre vê-se um grupo muito reduzido de pessoas a participarem. Mas, entretanto, no momento de lamentação está todo mundo a lamentar. Por quê? Como é que vê esta... Porque é assim, nota que o caso mais recente aconteceu em agosto, setembro, finais de agosto, em que um jovem tentou fazer, um grupo muito pequeno, tentou fazer uma manifestação e um deles foi mordido por um cão que lhe levou um naco da polícia. E obviamente que a polícia não prestou qualquer assistência e ficou muito contente com esse ato. Até uma reunião de 10 jovens é um problema para o governo, é um problema para o José Eduardo dos Santos, porque esses jovens saem à rua e dizem: José Eduardo dos Santos fora, está há muito tempo no poder. E eles começaram a dizer isso quando ele estava há 32 anos no poder e diziam: 32 é muito, chega, vai-te embora. Ou está há 37 anos. Candidatou-se, vai candidatar-se às próximas eleições, quer dizer, quer ficar ali como Robert Mugabe, até que Deus o chame. Então, mais uma vez, cabe aos cidadãos. Porque é que os cidadãos lamentam e não se manifestam? Porque criou-se na sociedade angolana a ideia de que a função pública, de que o estatuto social é uma lotaria. Aqueles que fizerem parte do MPLA
que estiverem com o presidente, mesmo não sabendo nada, podem ser ministros. Mesmo não tendo competência. Recentemente nomeou um jovem para governador do Banco Nacional de Angola sem qualquer experiência. A única experiência bancária que tinha antes disso era de analista jurídico num departamento do banco da filha do presidente. Nem tinha um cargo sequer nesse banco privado. Então sai dali para governador do Banco Nacional de Angola. O que é que os outros jovens pensam? Se este que não fez nada pode ser governador do Banco Nacional, eu também posso ser. Então vou esperar que o presidente também me nomeie. Então vou entrar para o MPLA, para pronto, tentar, como nós dizemos em Angola, saltar estruturas para chegar até o topo. Então esse tipo de lotaria que cria ilusão é a democratização da mediocridade, a democratização da corrupção, a democratização da maldade, que retira os direitos aos cidadãos e a corrupção passa a ser o único direito. Todos querem ter uma boa vida, mas em Angola as pessoas já sabem que para ter uma boa vida, para se ter uma boa vida, não é preciso estudar. Hoje até na primeira classe paga-se para o aluno passar. Então o aluno pode, desde que os pais tenham dinheiro, passar da primeira até concluir a universidade sempre a pagar. Não é preciso ter boas notas. Como resultado, temos muitos formandos com licenciaturas em várias áreas, mas cuja prestação é aterradora enquanto possuidores de conhecimento académico. Então, quer dizer, nesse aspecto, o que temos que fazer é mostrar como o presidente hipnotizou-nos com a mediocridade e tem estado a garantir que a sociedade não se sobreponha à mediocridade, e ninguém no país se sobrepõe à mediocridade, que é uma das principais características da sua própria capacidade intelectual. Escreveu um livro intitulado Diamantes de Sangue, Tortura e Corrupção em Angola, um livro que muito mal visto no seio do poder, porque denuncia casos concretos, e isto valeu-lhe um processo judicial. Já não era o primeiro, entre vários outros que já teve. Valeu-lhe um processo. E como é que este livro está a ser consumido em Angola? Sei que a sua edição em Angola não é fácil, né? Muito menos a distribuição. E como é que está a ser consumido? Como é que os leitores deste livro depois reagem àquilo que está denunciado no livro? O livro teve 8 edições. O livro depois foi disponibilizado em formato digital na internet e continua no website da editora. Qualquer cidadão pode ter acesso gratuito ao livro em formato digital, e foi também publicado na Itália depois do julgamento. Houve, da minha parte, durante o julgamento, o bom senso e a pedido dos próprios generais de conversar com eles. Porquê? Porque quando 8 generais, os mais poderosos do país, em meio a um julgamento que têm o sistema judicial à sua disposição, dizem que querem conversar, apesar de toda a arrogância, é porque estão a reconhecer que pelo caminho do litígio simples podem acabar mal. E nós sempre defendemos o diálogo enquanto membros da sociedade civil. E foi o que eu fiz. Apesar do aproveitamento que se procurou fazer disso.
E filo porque tinha consciência plena, depois do processo ter sido arquivado em Portugal, onde tive a oportunidade de apresentar todas as provas, que não era necessário prosseguir com essa batalha. Não porque tivesse desistido ou porque tivesse algum medo, mas porque, acima de tudo, no dia do julgamento, os generais ouviram insultos da audiência no tribunal, que lhes permitiu entender que quem estava sob julgamento não era eu, eram eles. Ouviram muitos insultos da audiência. Durante o julgamento, os próprios agentes de proteção da Polícia Nacional e mesmo muitos soldados que foram acompanhar o caso, criou-se ali uma banca em que mais de 50 livros meus circulavam e abertamente pediam autógrafos, comandantes também pediam livro, e então os próprios generais presentes tiveram consciência de que lado estava a razão. Então era importante não humilhar os mais velhos, mas fazê-los compreender que da próxima vez não terão escapatória. Serão mesmo julgados. E não serei eu, mas serão eles. E da conversa que teve com eles, o que é que discutiram? Eu tenho um princípio. E nisso temos de ser diferentes dos regimes que usam e abusam da nossa boa-fé, da nossa bondade e do nosso civismo. O que conversamos não é para divulgar, mas devo dizer que eu insistia na questão dos direitos humanos e na resolução dos problemas que afetavam as comunidades e afetam onde extraem os diamantes. E não me ouviram. Resultado, começam a sair outra vez textos sobre abusos que continuam a ser cometidos nessa área. E eu fiz há pouco tempo atrás, publiquei um texto sobre a destruição de mais de 400 lavras, deixando mais de 400 famílias numa situação de fome e penúria, pela mesma empresa de extração de diamantes que pertence aos generais e ao Estado angolano, com os seus sócios estrangeiros. E como compensação de 1 a 4 hectares de terra cultivada, esses senhores estavam a pagar o equivalente a $100 ou pouco mais, e tambores vazios de combustível. É a tal inferiorização do cidadão, reconhecer que este cidadão não vale nada. Podemos destruir-lhe as suas lavras, pode passar fome, pode morrer à fome, não tem importância nenhuma. Então é preciso conferir essa dignidade a esses cidadãos. E é preciso também fazer compreender a esses dirigentes que têm uma oportunidade para fazer diferente. E se não o fizerem, serão julgados, porque teremos capacidade de fazê-lo. É bastante crítico também em relação à lei de imprensa de Angola, recentemente foi aprovada, se não estou errado, recentemente. Quais são os aspectos que acha, fazer uma revisão de uma lei agora e ainda ter problemas, como é que isto é possível? Primeiro, é inconstitucional esse novo diploma legal que ainda está para ser aprovado na especialidade pelo Parlamento. Foi apenas aprovado na generalidade. E já explico porque é que é inconstitucional, mas antes disso, devo dizer que há 10 anos o Presidente promulgou a lei de imprensa. Mas, como titular, como chefe do Executivo, não regulou que era seu poder essas leis, não criou os diplomas, os regulamentos que deveriam dar suporte à implementação das leis. Então, durante 10 anos, por exemplo,
enquanto jornalistas, não podíamos ter carteira de jornalista porque o presidente não tinha regulado o estatuto de jornalista, o estatuto da televisão, de rádio e uma série de diplomas necessários para a efetivação da lei. E quando está a ser acossado pela imprensa que se entrincheirou na internet, pelos jornalistas, pelos bloggers, pelos cidadãos que se entrincheiraram na internet para combater a venalidade do poder como a última fronteira, então o presidente vem com uma nova lei para tentar controlar a internet. E dá poderes à entidade reguladora da comunicação social, dá poderes de polícia para irem confiscar materiais às redações, fechar as redações. E eu que trabalho na minha cozinha, porque não tenho, apesar de ser o tal agente da CIA com um salário de 250 mil dólares a mês, como dizem em Angola, eu trabalho na minha cozinha, porque não tenho outro espaço de trabalho. E então eu pergunto, vão levar também as minhas panelas que encontrarão na cozinha, não é? Porque eu na cozinha não tenho ficheiros, não tenho o meu computador e as minhas panelas. E tenho muito gosto em cozinhar e aproveito, sempre que estou a trabalhar, também fazer as refeições, cozinhar para a família. Estes são os aspectos. Quer dizer, o ditador rouba, desgraça o país, coopta toda a imprensa tradicional que existe, o que resta, pronto, sobrevive à borda d'água, e diz, não, mas eles continuam a criticar-me, então vou tirar-lhes a internet. Temos de parar com esta brincadeira. Mas e é o que eu digo agora. E os próprios jornalistas angolanos têm um papel, algum papel, tiveram algum papel na produção desta lei? Não, obviamente que não. Qual é o jornalista que vai contribuir para uma lei que reprime o seu exercício? Nem mesmo os jornalistas que trabalham para o Estado. Então, é aqui onde o indivíduo diz, eu, Rafael Marques, de consciência, eu não vou permitir que o presidente venha mais abusar-me. Ponto final. E tem de ser assim. E como é que olha a situação de Moçambique? Eu venho a Moçambique aprender. E como disse, é um país que tenho muito gosto em vir a Moçambique, gosto muito dos moçambicanos e de Moçambique, mas conheço muito pouco de moçambicano. Preocupa-me a situação de instabilidade política. Preocupa-me também os ecos que nos vão chegando em Angola sobre a grande corrupção, a institucionalização da corrupção. E muitas das vezes ouvimos dizer, o Moçambique está a seguir o modelo de Angola, não é? E quer também resolver o problema da intolerância política com a solução angolana. Isso ouvimos lá dizer. E todo cidadão angolano consciente pensa, não sigam os angolanos. Este é o caminho para o buraco. E veja que em 10 anos que crescemos, hoje o presidente nem sabe como os cidadãos vão comprar pão. Não é? Estouramos o dinheiro todo. A sua família ficou bilionária e os angolanos estão a morrer à fome de seca. E depois o seu enviado diz, não, a nossa prioridade é o gado. Por quê? Porque também são os generais, os ministros, os principais criadores de gado nessa região. Então vão salvar os seus investimentos, o povo que não é um investimento pode morrer à vontade. Eu sou contra isso, eu defendo, tenho amor pelo meu povo. Portanto, e não tenho vergonha de afirmar isso. Moçambique pensava, por exemplo, agora sabemos que o governo angolano decidiu dispensar a ajuda do FMI, porque o FMI impunha algumas condições para dar ajuda, e sentimos que Moçambique também está a passar pelo mesmo processo. Há quem diga que o exemplo é de Angola, seguir o mesmo exemplo de Angola e mandar passear o FMI. Mas veja, acha que é
Angola, Moçambique não deve mesmo seguir estes exemplos, ou não? É assim. A Frelimo é um partido irmão do MPLA. E existe bastante sinergias, solidariedades e até investimentos cruzados entre dirigentes. A sociedade moçambicana também é irmã da sociedade angolana. A nossa maior preocupação deve ser, nós somos os soberanos de Angola e de Moçambique. E como vamos potenciar esse poder para resgatarmos a moral pública, que é fundamental até para a aplicação do direito que tanto precisamos no nosso país, para que se faça justiça. E que aqueles que cometem crimes, mas estão instalados no poder, tenham medo e saibam que estão a ser fiscalizados pelos cidadãos, pelos soberanos. E que nem a força das armas, que também são armas que pertencem aos soberanos. As guardas pretorianas, os soldados, são filhos do povo. Os agentes da polícia são filhos do povo. Não são filhos de dirigentes. Os filhos do dirigente são aqueles que vão gozar os bens do Estado. Não são aqueles que servem o Estado. Não é? Então temos que ter essa consciência. E olhando também, quer Moçambique, Angola, também porque a situação que acontece nos dois países é um pouco transversal por todo o continente, e principalmente na região da SADC. Como é que olha o papel destas instituições na região, no sentido de melhoria das condições de vida dos seus cidadãos? Junta numa organização José Eduardo dos Santos, Robert Mugabe, o rei da Suazilândia, Jacob Zuma, é uma festa de indignação que sai dali. Quer dizer, é um clube de ditadores. O que é que pode sair dali de bem para os seus povos? Se cada um deles não age para o bem da sua própria sociedade, do seu próprio país. Robert Mugabe acabou por destruir o Zimbábue. Jacob Zuma está a deixar a África do Sul de rastros. José Eduardo dos Santos já não se fala mais. Então, que bons exemplos é que podem dar ao nível da SADC? Eu, para vir a Moçambique, preciso de visto. O meu irmão, para ir a Angola, precisa de visto. E é uma complicação, às vezes, obter esses vistos. Nem sequer há circulação livre entre os cidadãos dessa comunidade. O que vale esta comunidade? Se não ser um carimbo para os interesses dos seus líderes. E a União Africana? Será que tem futuro? Há o desejo dos líderes africanos em transformar isso numa... A União Africana, não é, junta mais ditadores. É só juntar mais ditadores, mais opressores. Mas isto não é uma oportunidade para os próprios povos africanos tomarem a dianteira, se organizarem, buscarem experiências de cada um dos países e juntarem-se energias de modo a dar um passo à frente? Quando falamos no grande sentimento panafricanista de indivíduos como Nkrumah, Senghor, os grandes nomes que deram um certo ímpeto aos movimentos de libertação em África e muitos outros. Hoje, grande parte das nossas, a maioria das nossas sociedades está em paz. Quantos nomes panafricanistas sonantes atuais temos? E temos universidades, estamos a formar pessoas. E temos muitos académicos que até lecionaram no exterior, têm níveis confortáveis de vida.
Mbeki tentou com o seu projeto com o NEPAD. Quantos africanos hoje se batem por este sentimento unitário? Hoje nós vemos muitos populares a dizer, não, o Gaddafi é que tinha a ideia da União Africana, não é? O Gaddafi é que era bom. Quer dizer, quando o nosso exemplo de congregador é o Gaddafi, nós estamos muito mal. Onde é que estão os grandes nomes das nossas sociedades que estão a bater-se por nós? Quer dizer, hoje nós rendemos-nos aos bandidos, rendemos-nos aos medíocres. Como é que Rafael Marques vive hoje? Sustenta a sua família? Como é que... Eu não vivo mal, não tenho luxos, eu sou uma pessoa de hábitos muito simples. E até lhe vou dar um exemplo. Perguntou-me como vivo. Vim a Moçambique de boa vontade, não esperava receber quaisquer fundos. E então, quando cheguei, pela minha participação, deram-me 42 mil meticais. E eu disse logo, olha, vou ali à Praça do Artesanato gastar em artesanato. Mas depois alguém disse, mas qual é o câmbio? Então pensei, isso dá para ir uns poucos dólares. Então, se calhar não é boa ideia gastar tudo em artesanato, não é? Porquê? Porque não esperava sequer receber pela minha visita. Então disse, se recebi, pronto, é para deixar aqui e levar artesanato, levar ofertas para a minha família e os amigos em Angola. Portanto, não me ocorreu dizer, olha, vou já ao banco trocar isso, que é para levar os dólares porque estou a passar fome. Eu tenho formação, tenho licenciaturas, tenho mestrado, sou articulado. Porquê é que é de viver mal? Porquê é que é uma questão? Por ser crítico não posso sobreviver. Eu aprendi, estudei. Sou um profissional com reputação internacional. Então por que é que tem que ser difícil eu sobreviver de forma honesta? E como disse, vim fazer uma apresentação, não cobrei nada e os irmãos moçambicanos disseram, não, olha, muito bem-vindo e tal, lá está aqui, agradecemos a sua vinda. E quando recebi, pensei, quanto é que vale de 42 mil meticais em dólares? Por acaso, nem acabei por perguntar o câmbio. Dá para alguma coisa? Dá para alguma coisa. Pelo menos aqui Qual é o salário... É um salário mais ou menos. Né? Um salário mais ou menos, né? Sim. Mas você ganha muito mais. Não. Não ganha mais de 42 mil meticais mês? Bem, não vou entrar em detalhes. Sim. Não, só estou a dizer isso, não é só para ter noção. Então imagina, se o meu amigo ganha 42 mil mês, eu que vim visitar-vos e já estava muito honrado com a visita, ganhei um salário mensal como o seu, por estar aqui 3 dias. Eu chego a Luanda, tenho outra visita para outro país, onde eventualmente também me oferecerão, pela minha presença, outro salário mensal. E agora coloco uma questão, e é assim que nós devemos ter essa capacidade de nos questionarmos sempre. Quando os nossos, hoje, dirigentes, muitos deles foram para a Guerra de Libertação Nacional, foram à procura de salários. Foram para as matas à procura de salários. E perguntavam-se a si próprios, quanto é que eu estou a ganhar para sustentar a minha família? Por isso é que hoje eles acham, e os pais acabaram por não transmitir isso aos filhos, o sentimento de poder em relação ao seu próprio país enquanto cidadãos. Por quê? Porque entregamos o nosso poder individual àqueles que se instalaram no topo.
E a sua família, como é que reage a esta sua forma de ser, às perseguições que sofre? Vou-lhe contar uma história. Um dia saí de casa para ir comprar tomate para o almoço. A família disse, não, vai comprar tomate para a salada. E eu não queria ir, mas disse, pronto, vou. E quando saí à rua para procurar o tomate, para regressar só comprar o tomate e voltar, acabei detido em uma esquadra. Porque vejo uma amiga a ser perseguida por umas milícias pró-governamentais, com a polícia atrás. E então parei o carro para saber o que é que se passava. Havia uma manifestação no largo, uma tentativa de manifestação. Então fui ajudá-la. Eu pensei, bom, conheço a pessoa, não vou deixá-la a estar a ser corrida por esses barros. Bom, acabei eu detido. E levaram para a esquadra com mais outras pessoas. E estava também o jornalista detido. E o jornalista tinha o seu telefone, ligaram para ele e disse, não, estamos aqui detidos com o Rafael. Então, eu não cheguei para não regressei a casa com tomate para pôr na salada para o almoço. Acabei por ser libertado muito mais tarde, não é? Mas eu, quando conto essa história e muitas outras, é para ver, quer dizer, o grau da normalidade e da imprevisibilidade e do comportamento errático dessas autoridades. Passam a agir com uma certa irracionalidade até. Mas a família como é que reage a isto? Mas acabei por regressar com o tomate. Disse, pronto, é para ficar para amanhã. Não é? E disse, pronto, fica para amanhã. Porque nem deram conta, como não ouviram a rádio, nem deram conta que eu tinha sido detido. Pensaram, bom, foi dar as suas voltas e regressou mais tarde. Não. Eu tenho uma família que me apoia de forma incondicional, compreende a minha luta, compreende os sacrifícios que são necessários para o bem comum. E disso tenho muito orgulho. E às vezes esta perseguição nunca foi por via da família? Os regimes ditatoriais tentam tudo. Mas também devemos lembrar que os próprios ditadores também têm filhos. Também têm famílias. E se é esse o caminho que tomam, então estão a abrir precedentes. Porque também têm famílias. Não sou o único que tem família. Não sou o único que sou pai. Não são só os críticos que são pais. A vizinhança, os amigos, como é que olham para este Rafael Marques, digamos, que é rotulado como reacionário? Eu dou muito bem com os meus vizinhos. Muito bem. E tenho vizinhos que são da oposição, que são do poder, dou-me bem com todos. Não tenho quaisquer problemas, porque, acima de tudo, existe o respeito mútuo. Enquanto cidadãos, eu sei respeitá-los, independentemente das suas funções, como eles também me respeitam a mim, independentemente das funções. Às vezes o que acontece é que se o vizinho for do poder e notar um movimento estranho ali na rua, então ele passa assim de soslaio, como se não me tivesse visto, para não ser visto a cumprimentar-me. Mas os outros cumprimentam à vontade e tal. Então temos boas relações e há aqueles vizinhos que são parte da nossa família, né? Pelos anos de convivência, pelos anos... Olha, há um episódio, fui uma vez arranjar o carro no mecânico que vive na ponta da rua. E então apareceram lá uns indivíduos do MPLA e disseram, e você arranja também o carro desse tipo? Amanhã, quando acontecer alguma coisa, vocês também vão ser metralhados. E o mecânico, que também serviu no exército durante 10 anos e não recebeu pensão nenhuma, perguntou, eu como na tua casa? É o MPLA que paga para eu viver? Então insultou-os e mandou-os calar. E até hoje continua a arranjar o meu carro.
Bem, muito obrigado, Rafael Marques, por este momento. Estamos muito em cima da hora. Muito obrigado. Quer dizer, essa conversa podia durar o dia todo, deve ser muitas histórias para contar, muitas perguntas ficaram fora, mas o tempo em televisão é sempre curto. Muito obrigado por ter aceito estar aqui conosco, por estar aqui em Moçambique e partilhar estas experiências com os moçambicanos. Muito obrigado, caro Malhado. Foi um enorme prazer, também para estar, caros telespectadores, espero que tenham gostado desta entrevista e nós voltamos numa próxima oportunidade.